Olá, meus amados irmãos, quero cumprimentar a todos vocês nessa noite de estudo bíblico com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais uma oportunidade que nós temos de reunir e estarmos em comunhão e, acima de tudo, saber que nós estamos em comunhão com o Senhor nosso Deus, não é verdade? Porque aonde nós estivermos, Ele está conosco. Eu estou daqui falando com você, você está aí na sua casa, na sua sala, não é isso? Participando desse culto de estudo bíblico, e também o Senhor está falando com você, está aí com você, com a sua família. Portanto, para nós é um privilégio que nós temos, amados, de saber que o Senhor está conosco sempre, de saber que quando nós vamos estudar a sua palavra, Ele também vem em nosso socorro, vem nos ajudar, nos orientar, para que a gente possa realmente aprender, possa realmente receber da parte dele aquilo que ele já preparou para o meu coração, para o seu coração, para a minha alma, para a sua alma, para nos fortalecer nesses tempos tão difíceis que nós estamos enfrentando, não é verdade? Então nós vamos começar o nosso estudo bíblico e nós vamos dar sequência ao estudo da carta aos Gálatas. Eu creio que está sendo muito edificante para você fazer uma reflexão sobre essas concupiscências da carne, essas atitudes negativas que fazem parte da natureza do homem caído e que nós, embora crentes em Cristo Jesus, precisamos nos empenhar e lutar sempre contra elas para que a gente possa vencê-las pela graça do Senhor e no poder do Espírito Santo em nós. Então nós vamos ler a Gálatas 5, é o texto que nós lemos aí, verso 19 até o verso 21, e depois nós vamos fazer uma oração e vamos fazer uma reflexão sobre o tema de hoje, que nós vamos falar sobre inimizades, né? Então eu vou fazer a leitura e vou orar, e depois nós começamos então a nossa reflexão dessa noite de estudo bíblico. Então diz assim a palavra do Senhor: porque as obras da carne são, Gálatas 5, 19 até o 21. Nós vamos ler esse texto até a gente chegar aí à última dessas manifestações da natureza humana que o apóstolo Paulo registra aqui. Então diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, versos 19 até o verso 21. Feche os seus olhos, se você puder agora. Vamos fazer uma oração, pedir a direção do Senhor sobre o estudo desta noite. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor traz aos nossos corações nesta noite de estudo bíblico. Nós te agradecemos o teu cuidado conosco durante essa semana, durante esse dia, e verdadeiramente, Senhor, grandes coisas o Senhor fez por nós, e nós queremos expressar aqui, ó Deus, não só a nossa gratidão, mas o nosso reconhecimento diante do Senhor por esse cuidado conosco. E a maior manifestação desse cuidado do Senhor conosco é a certeza da presença real do Senhor em nossas vidas. Esteja onde nós estivermos, seja o que for que estivermos fazendo, seja qual situação que nós estejamos enfrentando, o Senhor está conosco sempre. Por isso, mais uma vez, nós pedimos ao Senhor que fale conosco nesta noite, nos orientando, nos exortando, nos edificando, para que nós tenhamos sempre a unção do Senhor, a plenitude do Espírito Santo em nós, para prosseguirmos nessa caminhada, servindo ao Senhor, sendo fiéis ao Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.
Muito bem, meus irmãos. Então nós vamos fazer agora essa reflexão aí sobre dar continuidade sobre as concupiscências da carne. E nessa noite nós vamos falar sobre inimizades. Esse é o tema do nosso estudo bíblico dessa noite, que está aí na sequência dessas obras da natureza humana que Paulo selecionou. Então, nós observamos que com esta concupiscência, Paulo começa a relacionar uma série de desejos da natureza humana que estão relacionados com o dia a dia das pessoas umas com as outras. Trata-se de algo que envolve relacionamentos humanos. Nós vimos aí que ele citou algumas fraquezas que nós temos quanto a nós mesmos, quanto ao nosso relacionamento com Deus, e agora ele começa a falar sobre o nosso relacionamento com o próximo. Viu que interessante? Ele abrangeu todas as áreas dos relacionamentos humanos. Então Paulo fala aqui agora sobre essa questão do relacionamento com o seu próximo, ou seja, a questão das inimizades, né? E aí então, esta manifestação negativa da nossa natureza humana, que pode trazer consequências gravíssimas nos relacionamentos que nós temos com as pessoas, né? E aí então, como nós já vimos nos outros estudos, a palavra inimizades vem de uma palavra grega que a produção é erifra, um nome meio estranho, é isso, mas a gente está fazendo uma alusão a todas elas para a gente ter uma ideia aí das palavras originais que o apóstolo Paulo usou aí na sua ministração sobre esse tema, não é? Aparece então em vários textos do Novo Testamento, também do Antigo Testamento, e está diretamente relacionada com os relacionamentos humanos. Eu creio que todos nós temos uma noção do significado do que é inimizade, né? E a gente, como todos os estudos nós temos feito isso, a gente tem procurado trazer uma definição clara sobre esses temas, esses tópicos que o apóstolo está listando aqui. Então, começando pela definição da amizade, depois as implicações que ela traz sobre as nossas vidas. Então, a inimizade, não é isso? Ou amizade. Inimizade é o contrário de amizade. Então, isso tem a ver com a disposição interior em relação ao outro, né? Aí pode produzir um relacionamento saudável ou um relacionamento doentio, um relacionamento rompido, ou seja, não ter um relacionamento, não é isso? Então, no nosso caso, a amizade é algo aprovado por Deus, é o que nós deveríamos empenhar em cultivar e praticar uns com os outros, ser amigos uns dos outros, gostar uns dos outros. E aí, no nosso caso, como cristãos, amar com amor cristão. Mas nós estamos tratando aqui de algo que é uma manifestação da natureza pecaminosa. Então, a inimizade, essa manifestação que Paulo está dizendo aqui, que é a disposição interior que a pessoa tem, não é isso? De se indispor com o seu próximo. Então, é uma atitude de aversão e que baseada em um sentimento, é claro. Isso é um sentimento que vai gerar uma atitude de aversão ao outro. Por exemplo, a pessoa diz, eu não gosto de fulano de tal, né? Eu não suporto fulano de tal. Então, a amizade é essa disposição interior, né, que leva ao rompimento do relacionamento saudável entre as pessoas. Por isso que isso não agrada a Deus, por isso que isso não convém a nós cristãos, não convém estar no meio da igreja. O crente precisa gostar do outro. Esse negócio de crente que não vai com a cara do crente, esse negócio de crente que não gosta do outro, isso não tem nenhuma aprovação pelo Senhor, segundo a sua palavra. Então, a observação que nós devemos fazer aqui, amados, é que a inimizade, essa disposição interior para cultivar a inimizade, não a amizade, né? Ou seja, cultivar não ter um relacionamento, ao invés de cultivar um relacionamento saudável com as pessoas com quem nós convivemos, a inimizade é uma manifestação da natureza pecaminosa, a natureza caída. Então, eu
naturalmente, como ser humano, eu tenho isso na minha natureza corrompida pelo pecado. Naturalmente, as pessoas tendem para a inimizade ao invés da amizade. Por isso que as pessoas, não é isso? Uma amizade sincera é uma coisa rara. E geralmente a pessoa não tem amizade com todas as pessoas que ela convive no mundo secular. Não é? Isso infelizmente entra na igreja também. Não deveria ser assim. A gente deveria, cada um de nós, se identificar uns com os outros de uma maneira plena. Mas são tantas questões envolvidas na realidade da vida, não é isso, do dia a dia de cada um de nós, os cristãos, que acaba isso não é uma desculpa, nós não somos desculpáveis. Por isso que a gente precisa atentar para isso, refletir sempre sobre isso. Mas a gente às vezes enfrenta situações que a gente não consegue, né, cultivar a amizade. Não tem? Está errado, mas é a realidade. Você sabe, tem crente que não gosta de crente, tem crente que não conversa com crente, tem até isso. Né? Infelizmente, nós enfrentamos essa situação. Não vou com a cara de fulano, não vou com a cara de cicrano. Você sabe disso. Tem gente que não vai com a sua cara, tem gente que não vai com a minha cara, não gosta de mim. Isso não deveria existir, mas existe tanto no mundo lá fora, como no âmbito da igreja, que é mais grave ainda, porque Paulo está mostrando que isso é o quê? Isso é uma manifestação da natureza humana caída, corrompida pelo pecado. Né? E a gente então tem que atentar para esse detalhe, quer dizer, o que é natural em nós, a natureza caída pelo pecado, corrompida pelo pecado, o que é natural, não é a amizade. Então, eu não tenho naturalmente a tendência para cultivar a amizade. O que eu tenho na minha natureza humana caída é a tendência para cultivar a inimizade. Perceberam a diferença? E como que isso é significativo e como que isso é trágico para as nossas vidas como cristãos, né? Então, todos nós, na verdade, temos essa predisposição para praticar a inimizade, não a amizade. Né? E aí, um outro detalhe importante, que na verdade é a causa de tudo isso que está em nós, dessa conduta natural que nós temos e que a gente precisa trabalhar com ela. Né? É que o homem, ele não só tem essa predisposição de inimizade entre os seres humanos, não é isso? Você, eu com o próximo, com o nosso próximo, essa tendência natural do ser humano, mas isso é resultado porque o homem também está nessa condição em seu relacionamento com Deus. Olha que trágico que é isso. A gente às vezes não atenta para isso. E isso a gente precisa observar. Então, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 7, ele diz o seguinte: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, o que é o pendor da carne? É a tendência da natureza humana, que carne tem um sentido de natureza humana. Então, ele está dizendo o seguinte, que a tendência da natureza humana é afastar-se de Deus. E você percebe isso, você vê que o homem, o ser humano, precisa de uma prática religiosa, quando, na verdade, o objetivo primeiro de Deus foi criar o homem para se relacionar com ele pessoalmente. Então, o homem, toda a sua dinâmica de vida é construída, é estruturada, excluindo Deus. Aí, por essa razão, aqueles que atentam para isso separam tempo da sua agenda para Deus, onde ele vai participar do culto da sua religião, enfim, dos serviços de culto da sua religião, não é isso? Cada religião tem aí a sua prática cultica, então ele tem um tempo, tem dia, tem agenda, tem tudo aquilo. Por isso, irmãos, que a exortação da palavra do Senhor é que nós devemos viver na presença do Senhor 24 horas por dia. Não é só no dia do culto, não é só no dia da reunião de oração, no dia de estudo bíblico, mas em todos os momentos das nossas vidas, aonde nós estivermos, nós temos que reconhecer que aquele é um caminho que nós estamos trilhando, que é o caminho do Senhor, e que o Senhor está conosco. Por isso que o sábio de Provérbios diz: reconhece-o em todos os seus caminhos. Esse é o grande desafio que nós temos. Então a tendência do ser humano é afastar-se de Deus. Por isso que aqui Paulo fala dessa luta, não é verdade? Então é importante eu atentar para isso, porque se eu deixo de cultivar as disciplinas espirituais, naturalmente eu não consigo ser uma pessoa espiritualmente plena.
né? Eu tenho que estudar, né? Eu tenho que buscar a crescer, estudar a palavra do Senhor, eu tenho que buscar crescer em oração, em piedade, exercitar na piedade. Isso, os seres humanos aí do mundo exercitam-se fisicamente. O apóstolo Pedro nos exorta a exercitar na piedade. Aliás, o apóstolo Paulo nos exorta a exercitar na piedade. Por quê? A piedade precisa de exercício, senão, naturalmente, a gente não é uma pessoa. Piedade é intimidade com Deus, né? Impiedade é o distanciamento de Deus. Aí vem as práticas da desobediência, as práticas que não agradam a Deus. Então você tem que atentar para esse detalhe, né? Que vai te ajudar isso a compreender essa situação que é própria dos seres humanos, é própria de cada um de nós, seres humanos. Em Cristo, nós temos a possibilidade de corrigir isso, mas a gente precisa tomar uma providência. Então, essa é a realidade que nós enfrentamos. A natureza humana, a tendência da natureza humana é voltar-se contra a carne, né? Afastar-se de Deus. Em Cristo, nós temos agora a possibilidade de chegar até a presença do Senhor. Então pense nisso, né? Então, por esta razão, né, é que existem tantas inimizades, tantas pessoas que... tantos atritos, não é isso? Tanto no nível pessoal, familiar, social, militar, não é isso? As guerras surgem por causa das inimizades entre as pessoas, aí vai criando raízes e assim por diante, né? E aí, cada um, na verdade, tem esse desejo de criar essa contenda, de provocar inimizade, esse desejo natural. Por mais que a gente seja bonzinho, por mais que a gente queira ser... Não é claro que tem as exceções, eu estou dizendo de maneira geral. Isso, a pessoa às vezes é uma pessoa tranquila, uma pessoa boa de se lidar, mas pisou no calo dela, ela parte para a briga. Por quê? Porque aflorou aquela natureza que estava lá e que ela conseguia dominar, não é isso? Conseguia conviver, mas de repente explode. É por causa disso que a gente tem que buscar, não é isso? Esse fortalecimento. E isso é consequência da queda, na verdade, a natureza humana caída, né, em nossas vidas. E aí a gente, em termos práticos, vem a pergunta: como que essa inimizade se instaura entre nós? Né, como que isso causa na prática do dia? Então, primeiro, eu anotei aqui 3 causas para a gente poder atentar para elas, para a gente cuidar, para que a gente não seja um cultivador da inimizade, sim da amizade, né? Então, primeiro, o egoísmo humano. Nós, naturalmente, essencialmente, somos egoístas. A gente está sempre querendo a coisa à nossa vontade, de acordo com aquilo que nós desejamos que seja. É claro que essa manifestação desse egoísmo tem níveis de intensidade, né? Há pessoas que são mais egoístas do que outras, há pessoas que são mais temperamentais do que outros. Então a gente tem essa situação que nós enfrentamos no dia a dia, que é a realidade. Mas a verdade, todos nós somos egoístas. Então tem gente que é mais doente do que o outro. Isso com relação a essa manifestação do egoísmo. Mas quando, por exemplo, eu quero tudo para mim, eu estou sendo egoísta. Quando eu quero que as coisas sejam do meu jeito, eu estou sendo egoísta. Aí na igreja, isso é um perigo, porque muitas vezes eu revisto isso de uma áurea, não é isso? De uma cobertura de que eu sempre estou certo. Tem que ser do meu jeito. Então, não tem aquelas pessoas na igreja que são críticas, tudo para elas está errado. Tem gente que só tem uma palavra de crítica. Ele nunca tem uma palavra de elogio, de apoio. Ele está sempre detonando as pessoas que estão agindo. Então, isso é uma demonstração de egoísmo. Isso provoca inimizade. Por quê? Porque naturalmente aquela pessoa deseja que ela seja... Tudo tem que ser do jeito dela, tem que ser feito de acordo com a vontade dela. Isso. Segundo, a natureza violenta do ser humano. Então a natureza do ser humano é explosiva. A gente tem que cuidar disso. Depois nós vamos falar lá sobre o fruto do Espírito, que vai nos ajudar a vencer isso. Mas você tem que observar, todos nós, por mais que a gente seja calmo, por mais que a gente seja tranquilo, mas em algum momento, quando a gente é tocado daquela fraqueza, a gente explode. Há explosões que são mais violentas do que outras, depende da natureza, da característica pessoal de cada um. Mas, de qualquer forma,
a gente explode. Quando você dá uma torrada na sua esposa, não é isso? Aquela palavra dura, isso é uma explosão. Isso é uma manifestação de violência. Não espancou, não agrediu, mas agrediu emocionalmente, moralmente. Quando você xinga o seu filho, além do que deveria de uma correção, isso é uma manifestação de violência. Percebeu? Violência não é só agressão física. Às vezes, palavras, é claro que a agressão física certamente não tem comparação, né, irmãos? Aí não tem, uma agressão física acho que não tem, mas existem tipos de agressões que ferem tanto quanto a agressão física. Uma palavra mal falada, uma atitude que você não deveria ter. E isso a gente tem que lembrar que acontece na igreja. Tem gente que tem uma postura, precisa pedir a Deus sabedoria. Suas atitudes são só atitudes que expressam violência, que não proporcionam bênção, mas que traz só dissensão, que traz só contenda, que traz só confusão. Não tem pessoas assim? Infelizmente. Então a gente tem que pedir ao Senhor para ter misericórdia para que a gente não seja assim no nosso dia a dia, nas nossas ações. Às vezes há pessoas que têm sempre uma palavra que nunca traz edificação. Uma palavra que nunca traz incentivo, mas é só para poder destruir, só para detonar. Né? E aí então, isso é o quê? Isso também é uma expressão de violência, porque está agredindo a pessoa, só, às vezes moralmente, emocionalmente, com palavras, e não fisicamente. Então você tem que atentar para isso também. Não é? E terceiro, essa tal da incapacidade que a gente tem de perdoar. Irmãos, ou coisa difícil a gente perdoar. Não é? Aquela história, eu perdoei, mas eu não quero conversa com ele. Eu perdoei, mas não dá para a gente conversar mais. Isso não é perdão. Perdão é a gente realmente esquecer, não relevar aquilo que aconteceu. Ou seja, a pessoa agiu conosco, a gente o perdão é essa necessidade que nós temos. Por que isso, irmãos? Quando a gente fala sobre relacionamentos humanos, a gente tem que atentar ao seguinte: nós somos especialistas em cobrar das pessoas atitudes positivas para conosco, não é verdade? Então, assim, eu naturalmente exijo, eu estou falando eu figurado, né? Eu incluído, todos nós, eu naturalmente exijo que as pessoas ajam de maneira correta comigo sempre. Quando pisa no meu calo, naturalmente, isso me ofende profundamente. Não é isso? A verdade? Qualquer coisa. Tem gente que guarda alguma coisa que a pessoa fez anos e anos e vai só se amargurando com aquilo. Né? Principalmente em relacionamento, isso é muito comum no âmbito familiar, marido e mulher, os casamentos acabam porque pequenas atitudes que aconteceram no passado, as pessoas não tratam e vão acumulando aquilo. Né? Então, a gente tem essa dificuldade, né? A gente exige que as pessoas tenham uma atitude sempre positiva para conosco. Mas eu preciso entender o seguinte, que eu preciso aprender a perdoar. Além de ter uma atitude abençoadora, eu tenho que ter tolerância e aprender a perdoar. Então, esse é o grande problema, porque às vezes nós ofendemos uns aos outros até sem querer, irmãos. Tem gente que é mau, é covarde, faz por semear o veneno mesmo. Chega e joga aquela palavra, joga aquela atitude para você, que ele está semeando. Você percebe claramente, o Espírito de Deus testifica que ele está semeando um veneno ali no meio. Mas tem gente que às vezes te ofende sem querer. A gente já viu casos de pessoas que às vezes a pessoa tem uma raiva, tem ódio da outra, cultiva uma inimizade contra a outra há um longo tempo e aquela outra nem percebe. Porque a pessoa às vezes assim não se manifesta, não dá muita confiança, porque a gente sabe que é assim mesmo. Tem gente que não quer saber da gente, né? Não tem intimidade nenhuma, não procura nem nada, mas não deixa transparecer que tem alguma mágoa. Mas no fundo está aquela mágoa. Por quê? A pessoa às vezes falou uma frase que disse, uma palavra mal falada, a outra se ofendeu e não perdoa. E ali começa o cultivo muito fértil de uma inimizade naquele relacionamento. Então, essa questão de perdão, isso faz parte desse relacionamento. Por quê? Antes de reconhecer que o meu irmão me ofende, eu tenho que lembrar que eu ofendo meu irmão também. Às vezes de forma intencional, que acontece, é muito comum, ou às vezes de forma não intencional. A pessoa não tinha intenção, foi uma palavra mal falada, foi uma atitude mal tomada naquele momento, mas que causou algum constrangimento, algum incômodo a outra pessoa ali do seu meio, do seu relacionamento. Na igreja, na família, no serviço, na escola, enfim.
né, em todas as áreas dos relacionamentos humanos. A gente precisa atentar para isso. Então, essa questão do perdão. Então, aqui agora, para a nossa última parte, a gente pensar um pouco sobre essa questão quais as implicações para as nossas vidas. Como que a gente pode pensar um pouco sobre isso, né? Então, veja bem, a primeira coisa nisso, irmãos, que a gente tem que atentar, que a inimizade, ela destrói a comunhão e destrói as pessoas. Olha que coisa impressionante. Por quê? Porque a gente precisa uns dos outros. Na presença de Deus não existe um. Na presença de Deus é uma multidão, uma comunidade. Então, eu como cristão, e no mundo aí fora, o princípio é esse, as pessoas distorcem mais, mas como nós cristãos aproximamos mais de Deus, mais ainda nós temos que cultivar esses valores, não é verdade? Então é o seguinte, na presença de Deus não existe um. Deus tem uma multidão, então nós somos muitos, que somos iguais perante o Senhor, cada um com a sua individualidade, mas Deus resgata em Cristo uma grande multidão. Então essa inimizade, ela destrói a comunhão, isso é um ajuntamento de pessoas, mas que não tem comunhão, não andam uns com os outros, não se identificam uns com os outros, não tem prazer em estar juntos com os outros e destrói as pessoas. Então eu anotei aqui 2 textos, porque nosso tempo não permite a gente falar muito sobre muitos textos bíblicos, mas apenas para a gente observar isso. Então quando Paulo escreve lá na sua carta aos Efésios, capítulo 2, no versículo 5 até o 18, ele diz assim, é um texto mais longo, mas eu faço questão de fazer a leitura. Ele diz assim, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se tornam incircuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque se por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então Paulo está dizendo aqui, ele está falando sobre a separação que havia entre os judeus. Você sabe que o judeu não considera o não-judeu como outro povo, né? O judeu não tem amizade, ele tem uma certa distinção. Então eles se consideravam religiosos. Se alguém quisesse, que não fosse judeu, quisesse fazer parte daquela comunidade, tinha que se tornar um prosélito, que alguém que não é judeu se torna judeu através de alguns cerimoniais religiosos que eram pregados naquela época, lá do Antigo Testamento. Jesus Cristo veio e aboliu essa parede da separação e fez dos dois povos, ou seja, de judeu e não judeu, um só povo. Em Cristo agora nós temos essa comunhão, essa amizade. Jesus veio e derrubou essa parede, não é isso? Que fazia a separação, que era a inimizade. Não é uma parede física que Paulo está falando. Era aquela indisposição que os judeus tinham e os gentios também para com os judeus. Até hoje, o judeu é odiado pelo mundo afora, não é verdade? Por essa herança histórica. Então, Jesus Cristo veio e rompeu essa parede da inimizade. E isso a gente pode aplicar para nós em todos os sentidos. Não é só entre judeus e não judeus, entre cristãos e cristãos. Quando nós cultivamos a inimizade entre nós, nós vamos rompendo essa comunhão entre as pessoas. É o que Paulo falou sobre a igreja de Corinto. O povo de Corinto ficava brigando, se degladiando, cada um querendo reivindicar para si algum direito, e ali criou-se contendas e mais contendas, divisões e mais divisões, separações e mais separações, de tal maneira que o povo era dividido até em relação à obra de Cristo.
querendo saber quem batizou alguém, assim por diante, aquela vaidade tremenda que eles tinham. Por quê? Porque eles queriam, né, cada um queria reivindicar para si a satisfação do seu próprio ego, do seu egoísmo. E aí Paulo chama a atenção deles quanto a isso. Então aqui na carta aos Efésios, ele fala sobre o perigo dessa inimizade que vai promover isso, a ruptura dessa comunhão que Jesus veio trazer para que nós, como um só povo, de mais diversas raças, diversos credos, nos uníssemos em Cristo com uma só fé, um só batismo. Isso. E aí, também, quando aqui na sua própria carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 15, nós já estudamos esse versículo, mas ele diz assim, apenas para lembrança, ele diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, quando a gente prejudica o outro, principalmente na igreja do Senhor, a gente não está destruindo só aquela pessoa. Também a gente está sendo destruído. Por quê? Porque quando a igreja tem coisa contaminada, e a inimizade é uma contaminação carnal, a igreja inteira começa a sofrer. Isso, quem sabe se a gente pecar, se fosse responsabilidade só nossa, aí tudo bem, porque cada um é dono da sua vida, todo mundo tem seu direito, não é isso? Aí é a questão da liberdade individual. Mas a grande questão, irmãos, é que quando eu peco, eu estou levando a igreja toda junto comigo. Quando eu estou crescendo na fé, eu estou levando a igreja comigo. Mas quando eu cometo pecado, que eu faço coisa errada, eu estou levando toda a igreja junto comigo. Então Paulo está dizendo que quando a gente cultiva a inimizade, na verdade, ele não está desprezando aquele outro para lá e pronto, não. Nós estamos destruindo tanto ele como quem está cultivando essa inimizade. Você sabe que relacionamento, aos olhos de Deus, não pode partir do outro, tem que partir de você. Diante de Deus, você tem a responsabilidade de cultivar a amizade. Ao responder a essa convocação do Senhor, você não pode esperar que o outro cultive. Você que tem que procurar aquela velha história. Né? Eu estou com raiva na igreja porque o irmão passou perto de mim e não me cumprimentou. Não apertou minha mão, apertou a mão do pastor e não apertou minha mão. Mas você apertou a mão dele? Ah, eu tô com raiva, pastor, porque fulano ficou lá do outro lado da igreja e não veio me cumprimentar. Mas por que você não saiu e não foi lá e cumprimentou? Entendeu? Então, essas práticas que nós devemos ter, esse princípio que nós devemos ter para cultivar a amizade, não é esperar o outro. Eu tenho que tomar ação. Se você quer que alguém sorria para você, dê um sorriso. Se você quer que alguém ligue para você, ligue para ele primeiro. Se você quer que alguém te visita ele primeiro. Agora, é claro que tem pessoas que não têm condições, é diferente, mas o que a gente vê é só a pessoa cobrando. Isso não é cultivar amizade, não é cultivar, abençoar o outro, entendeu? Então, esse é o desafio que nós temos, né, na nossa caminhada cristã diante do Senhor. E, para a gente, o último é que a inimizade também impede a manifestação do poder de Deus. É coisa grave. Uma igreja que vive em contenda, que as pessoas não têm comunhão, que as pessoas não respeitam as outras, não se relacionam, é uma igreja que dificilmente o poder de Deus não vai se manifestar naquele meio. As pessoas vão ao culto, mas chega ali, tem alguém que não gosta, que não suporta. Ah, não topa fulano, não topa ciclano, não tem essas questões no meio do povo de Deus. Então, essa inimizade, ela prejudica a manifestação do poder de Deus no meio da igreja, ou seja, a manifestação da presença de Deus. Deus ele não habita em meio da iniquidade. A inimizade é uma iniquidade. Então pense nisso. Né? A inimizade é uma manifestação, é um desejo. As pessoas naturalmente têm aquela satisfação interior, às vezes até imperceptível, de desprezar o outro, de anular o outro, de diminuir o outro, de cultivar a inimizade, porque isso é próprio da natureza humana. Mas o desejo do Senhor é que a gente esteja cultivando essa amizade, irmãos, porque assim o relacionamento entre irmãos é algo preciosíssimo para Deus. E que você possa pensar sobre isso. Então, para a gente concluir o nosso estudo bíblico dessa noite, pense nisso. Né? Quantas vezes você tem pensado naquele irmão, naquela irmã? Isso. Você algum dia orou por ele ou por ela? Algum dia, não é isso, você foi lá e conversou? Você foi lá e deu um aperto de mão, deu um abraço, deu um telefonema? Ou às vezes tem gente que até quando você liga para ele, atende o telefone de maneira
agressiva, não é isso? Esse tipo de gente não é aquilo não é o comportamento que agrada a Deus. Então, o princípio do combate à inimizade começa com você para com o outro. Você não pode esperar que o outro vá combater a inimizade em você. Porque a tendência da inimizade está no nosso coração, na nossa natureza humana. Então eu tenho que tratar isso dentro de mim. Então, se eu quero que as pessoas tenham um sorriso para mim, eu tenho que sorrir. Se eu quero que as pessoas façam alguma coisa para me abençoar, eu tenho que abençoar primeiro. Se eu quero que as pessoas venham até mim, eu tenho que ir até elas. E a gente não percebe para isso. Então, não percebe esse detalhe. Então é necessário que a gente esteja pedindo ao Senhor sabedoria, pedindo ao Senhor graça, entendimento, para que a gente possa viver e ser um cultivador de amizades e não de inimizades. Então que o Senhor possa te abençoar nessa noite, possa te fortalecer, você tenha sempre esse objetivo na sua vida, essa disposição para ir e cultivar a amizade e combater de vez a inimizade, para que nós possamos caminhar juntos, sendo amigos uns dos outros e principalmente amigos de Deus, porque Deus em Cristo já é o nosso amigo. Que Deus abençoe você, feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração, assim encerrando o nosso estudo. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos por essa exortação. É bom nós estudarmos todas essas questões relacionadas à natureza pecaminosa, e nós temos essa natureza. Que o Senhor nos ajude para que a gente possa vencer todas essas concupiscências da carne e viver, ó Deus, a plenitude do fruto do Espírito na presença do Senhor e para a glória do Senhor. Aplica a Tua palavra aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Irmãos, vamos orar então, encerrando o culto desta noite, agradecendo ao Senhor o privilégio que nos deu de podermos aprender um pouco mais da sua palavra, especificamente da carta aos Gálatas nesta noite, e que realmente Ele possa
aplicar essa palavra aos nossos corações, trazendo consolo, exortação, ensino, edificação, para que a gente continue crescendo e vencendo sempre para a glória do Senhor. Então, se mais uma vez eu te convido, se você puder, feche os seus olhos e vamos orar nesse momento, e assim encerrando nosso culto de estudo bíblico desta noite. Senhor, nós te agradecemos, porque mais uma vez podemos desfrutar do aprendizado da tua santa palavra, e temos a plena convicção de que o Senhor nos instruiu, o Senhor mesmo nos ensinou um pouco mais. Tem misericórdia de nós, para que não desanimemos diante dos desafios que se levantam, ó Deus, durante a nossa caminhada, mas que possamos confiar no Senhor e continuar crescendo. Livra-nos da estagnação espiritual, livra-nos, ó Deus, do retrocesso, livra-nos da apostasia, livra-nos da incredulidade e dá-nos um coração cheio de fé, cheio de júbilo, de esperança, de confiança no Senhor. Que esta reflexão que nós estamos fazendo semanalmente sobre esses desejos da natureza pecaminosa, e depois faremos também sobre o fruto do Espírito, que essas reflexões nos ajudem a repensar um pouco mais, a refletir com mais firmeza sobre cada um, e cada um por si mesmo possa se dispor a deixar para trás as coisas do velho homem e buscar a cada dia ser mais semelhante a Jesus e continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nesse restante de semana ajuda-nos para que continuemos nos alegrando na presença do Senhor, nos fortalecendo com essa esperança bendita que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor nos concedeu por intermédio de Cristo Jesus, quando o enviou e Ele morreu naquela cruz para nos dar a vida e a vida eterna. Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a todos vocês, amados. Continue firmes na presença dele, certos de que Ele sempre estará contigo, Ele sempre estará conosco. Tenha um restante de semana abençoado e abençoador na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.